vereadores presentes novamente, Alto Miranda, David Martins, César Domingos, Renato Alegre, Fabrício e Renato Miranda. Justificada a ausência dos vereadores Chiquinho Silveira, Duca e Fernando Madeira, que estão em curso em Porto Alegre de qualificação. E passamos à leitura das correspondências. Senhor secretário David Martins. Ofício 054/2017, 10 de março de 2017. Assunto: resposta ao pedido de informação de número 170/2017 do vereador Renato Miranda. Ofício 056/2017, de 13 de março de 2017. Assunto: resposta ao pedido de informação de número 169/2017, vereador Renato Miranda. Não há mais correspondências. Não temos mais correspondências. O secretário Carlinhos pode preparar para o sorteio, por favor, quando der aviso. Acho que o seguro está podem se pedir, vereadores. Hoje, realmente, os últimos 2 dias. Vereador Marco Aurélio, para uso da tribuna. Cumprimentar o presidente Everson Brito, colegas vereadores, vereadores que compõem aí a base do governo, Cezinha, o Clay, Fabrício, o companheiro Miranda, o qual eu tenho muito carinho e respeito, companheiro do PTB. Dizer que essa pauta que recebemos a visita da nossa secretária Amara e do diretor de transporte, companheiro Mauro Nolasco, eu fiquei bem tranquilo, vereador Miranda, porque foi um dos que solicitei ao presidente Everson Brito para que viesse aqui esclarecer dúvidas, porque não pode, em hipótese nenhuma, pairar dúvida do que tange a segurança dos nossos alunos no aspecto do transporte escolar. E aí ele veio aqui, falou com tranquilidade, esclareceu as dúvidas que eu tinha, foram esclarecidas, assumiu que, devido ao curto espaço de tempo, realmente ficou as lacunas, mas que elas estão sendo saneadas pouco a pouco. E essa casa aqui fez o seu papel, porque, como falou o vereador Emerson, eu acho que ele não entendeu. Sou vereador de situação, me assumo, tanto é que sou o líder do governo. Sou o líder, eu tenho que falar em nome do Cezinha e do Glei. O ano que vem a gente vai fazer um rodízio. Então, com toda tranquilidade, quem está na chuva para se molhar, mas não, eu sempre coloquei em alto e bom, não vamos silenciar no que está errado. Tanto é que no tocante ao transporte escolar, no mesmo dia que saímos daqui da sessão, nós temos reunidos praticamente todos os dias, tem sessão que a gente sai daqui, sai 2, 3 horas da tarde, lá do gabinete do prefeito. Sentamos, colocamos as dificuldades, colocamos que teria que vir o representante de transporte aqui na casa, e o prefeito realmente ficou preocupado, porque ele queria resolver, queria e quer resolver esse problema que estava, no caso, latente, no caso, naquele momento. E aí ele chegou a colocar em alto e bom tom, imagina, se está assim, tem que suspender. E aí as pessoas vão perguntar, por que vão suspender? Porque realmente houve um trabalho de fiscalização da Câmara dos Vereadores que não é errado, mas que a consequência vem, devido a ter visto irregularidade ali, teve que ser sustentado aquele serviço. E aí as crianças e os pais ficaram chateados, ficaram, mas não tinha outro caminho a ser seguido por parte do Executivo.
Só que eu nem sei quem é esse empresário. Mas que fique bem claro, não tem documentação, está fora do páreo. É a lei das licitações que preconiza isso aí, Cezinha. Pode berrar, pode chiar, pode ser amigo do prefeito Marco Lasso, da Gil, do Marco Aurélio, Cezinha, Miranda, Emerson, não adianta. Os documentos não estão em dia, está fora do páreo. Então ele se sentiu ali, no caso, prejudicado, mas eu quero dizer, empresário nenhum pode se sentir prejudicado porque ele não cumpriu com as exigências legais. Então, na verdade, quando ocorre isso aí, fica sequelas, mas é bom que quando tiver uma nova licitação, ele pode sanar os documentos que ele não tinha e participar. Tanto é que ela é aberta a todo empresário que quiser concorrer, mas que tenha documentos em dia, negativas em dia, INSS, tem que dar Receita Federal, Receita Estadual, aqui municipal, é a lei que diz que é isso aí. Então, não tendo esses documentos, não adianta chorar. A administração vai ser muito rigorosa no que tange a documentação. Como educador, eu estou muito contente, a gente volta, retorna ao ano letivo, e a educação é uma coisa pulsante. Tanto é que tem já, no caso, encontro de diretores com a secretária, com o sindicato, porque está sendo implementado que, não digo que não é ruim, é uma coisa até positiva, porque o prefeito Cláudio tinha gastado dinheiro bem vultuoso na compra daqueles equipamentos para que a pessoa coloque as suas digitais. Então esse é o governo que veio para fazer as modificações que muitas vezes não são bem vistas. Mas eu digo que a educação é uma das áreas que trabalha por conta. O vereador Miranda, como conselheiro tutelar, ia em todas as escolas e o que preconiza a lei é 200 dias letivos. Então, a implementação desse equipamento nos lugares tem um aspecto positivo, mas na educação, em alguns momentos, ela não se adapta. Vou dar um exemplo. O professor pode ficar doente? Pode. O professor pode ter algum problema? Pode. E se aquele professor não vier aquele dia, tem 2 períodos numa determinada turma, o professor ele entra, tem que cumprir as 4 horas, no caso, que ele tem que cumprir, ele não vai subir os períodos, porque se ele subir ou não, ele vai ter que sair no mesmo horário. Então a classe dos educadores até me pediram para fazer uma fala nesse sentido, então eu vejo que a administração, a secretária de educação vão enfrentar alguns problemas, porque professor, educador, trabalhadores da educação têm que cumprir os dias letivos. O prefeito Eduardo Leite fez também uma fala forte e tudo, mas na realidade não veio aplicar aquilo que eles diziam. Então eu temo para uma turma de alunos ficar 2 períodos, no caso, sem atendimento. A escola não tem como atender aqueles alunos durante aquele tempo, porque tem um inspetor, um professor substituto, muito poucas têm. Então eu acho que a nossa secretária vai ter que ter uma conversa bem franca com os nossos diretores para que a gente possa fazer com que não tenha prejuízo. Mas vejo com bons olhos trabalho de rua, outros setores que, caso aquele profissional não venha, não tem uma lei federal que preconize dias letivos, né, horas-aula. Esse sim, tem que cumprir esse horário, tem que ser rigoroso. Profissionais da área médica também da mesma forma. Existe um concurso que cobra, no caso, 6 horas, e a gente sabia que na administração anterior tinha profissionais que já atendiam 2 horas, se mandavam e já estavam atendendo lá em Pelotas. Tem que colocar. O salário é aquele, mas aceitaram. É 2 mil e poucos reais, não chega a 3 mil. Então eu acho que esse equipamento ele vem realmente a avançar, fazer com que os profissionais possam cumprir mais a sua carga horária. E vai ter resistência, mas tem os aspectos positivos e nós não podemos negá-los, e eu não nego. Mas que vai ser uma choradeira geral,
Mas a educação que eu vejo que é uma coisa à parte, uma coisa mais diferenciada, e eu acho que a secretária vai dialogar com os profissionais de educação para que a gente chegue a um denominador comum, para que a nossa população realmente seja melhor atendida. Mas eu quero ver os profissionais da saúde, porque eles não são melhores e não são piores dos demais. É como diz aqui o vereador Miranda, o pau que bate em Chico tem que bater no Francisco. Não pode ser para uns e para outros não. Então, nós temos que avançar, e o que eu vejo, tenho visto com bons olhos, como falou aqui o companheiro Gley Rodales, a autoestima dos funcionários está melhor. Funcionários que a gente não via se doando tanto e estão, porque os nossos secretários estão dialogando com a categoria. E a gente sabe que o funcionário, estando mais feliz, mais tranquilo, ele rende mais. E aí nós vamos avançar no sentido de vestirmos a camiseta do nosso município. Então, parabéns a todos nós. Obrigado. Próximo vereador, o vereador Renato Miranda, do PMDB. Bom dia, senhor presidente, bom dia, senhores vereadores, bom dia, pessoas que nos assistem, ao nosso amigo Getúlio aqui, pessoa experiente na área de transporte escolar, motorista, e meu amigo Baú, grande Baú, carrasco da zaga do Fluminense, 2 de outubro, Baú, que saudade a gente sente daquela época, tinha entre eu, tu e o Herbica fazendo aquele meio de campo lá, muitas vezes fomos campeões juntos, e que infelizmente por surpresas da vida, muitas vezes nós sempre paramos. Mas tu está aí, ó, tranquilo, saúde boa, e eu fico feliz pela tua pessoa, sabendo da necessidade que tu e hoje o Herbica tem, e infelizmente não poder participar mais dos campos, mas estamos juntos. Eu acho que a nossa trajetória como esportista dentro desse município, nós deixamos a nossa marca. Juntamente com o saudoso Gordinho, toda aquela turma que nós tínhamos, nós chegávamos junto e ali nós éramos campeões em todos os campeonatos. Sempre dentro da vontade, buscando a vitória na bola, sem denegrir mais de ninguém. Era ou não era? E o Baú era considerado o zagueiro carrasco, porque chegava junto e ganhava tudo que era bola. E nós ali era campeão brasileiro. Então a gente tem na memória todo esse tipo de felicidade que nós construímos. Então, e que bom estar presente com a gente aqui. Gostaria de iniciar a minha fala aqui, para que toda a comunidade entenda desse município, que todos os trabalhos que passam nessa casa, seja do vereador Ailton Miranda, do Renato Miranda, do Cezinha, do Marco Aurélio, do Gley, do Fabrício, do presidente Everton, do David, do Chiquinho, do Tirinha e do Duca, todos eles têm a aprovação unânime desta casa. Não é mérito do Renato Miranda fazer um pedido de solicitação de trabalho lá para o Jardim América para estar passando, não foi o Miranda que fez, não, foi essa casa que determinou para que todos os vereadores fizessem aquele trabalho para acontecer. Então isso tem que ser dito em alto e bom som. Gostaria aqui, senhor presidente, para a nossa comunidade que nos assiste, o senhor já passou para a secretária de Educação, a questão que foi nos colocada no curso que estivemos em Porto Alegre ontem, onde o pessoal nos colocou que as emendas parlamentares passaram do dia 13 desse mês ao dia 28, todas as emendas dos municípios, e ela vale por 4 anos. Então o município que não se habilitar nesses 15 dias, ele perde por 4 anos mais emendas do município. Isso para nós é lamentável. Infelizmente, a grande maioria dos municípios não vai ter condição de alavancar projetos. Nós aqui não temos nenhuma área de projetos, não temos nenhuma área técnica, nem engenheiro nós temos. Não sei como nós vamos fazer. Acredito que vamos perder. Na área da educação, Paulo, só para te ter uma ideia, hoje nós temos no município matriculados agora, provavelmente até aumente, 3.983 alunos. Gente. É criança dentro desse município e nós temos uma deficiência de ônibus escolar, que a maioria está sucateada ali, jogada no mato, tem 4 ônibus funcionando e o restante parado. Então, assim, ó, é uma tristeza muito grande o que acontece dentro de todos os municípios, mas eu vou meter no nosso. Nós temos veículos que vêm novo, ele roda até quebrar e se desmanchar e não há uma manutenção preventiva.
A área escolar, eu acho que é a área que tem mais recursos, mais condições de manter esse veículo, principalmente porque carrega a criança. O vereador Marco Aurélio falou muito bem, enquanto atuando no Conselho Tutelar do senhor, como professor, o senhor entende, sabe qual é a necessidade, mas ninguém de nós, da sociedade, do município, da sociedade, seja o que for, quer ver os nossos filhos, como a gente vê lá no Pará, lá no Tocantins, o cara em cima do caminhão, em cima do pau de arara, com aquele monte de criança rodando, e os caras acham que está certo. E aqui nós temos que prezar pela condição boa do transporte escolar. Que bom, vereador Marco Aurélio, que bom para a administração que elas aceitaram o que a Câmara de Vereadores apontou. A Câmara de Vereadores, ela não proibiu carregar alunos em transporte escolar novo, em transporte escolar com ônibus coletivo. Nós queremos é que o Getúlio, que é morador do Capão do Leão, volte a dirigir os ônibus do Capão do Leão, desde que a empresa que ele presta serviço esteja habilitada com documentos. O que nós não queremos aceitar é que o cidadão venha lá do outro lado do Brasil e o documento dele está irregular. E ele emite um documento frauduloso para o Marco Aurélio, que é o responsável pela direção do transporte, mas a empresa do Baú, a empresa da Dona Pia, a empresa do seu Antônio, estão na mesma situação que esses não podem. Agora, o lá de fora pode. E o seu Getúlio fica do lado de fora, que é o motorista que mora no Capão do Leão, que está aqui do município. É isso que a Câmara denunciou e avaliou e viu os documentos errados. O cidadão trouxe 2 ônibus totalmente fora da documentação e jogou lá na administração que naquela manhã já iam assinar o contrato. Se sabia ou não é outro problema. Eu entendo assim, ó, que todos os debates dos colegas vereadores que aqui fizeram na questão de defesa do município e informação para a administração atual, para que não ocorram erros gritantes que tinha em outras épocas. Vai se dar agora, Getúlio, com certeza, a condição de todas as empresas do município se habilitar para entregar a documentação. A que tiver habilitada, com certeza tu vai voltar no teu trabalho. E para nós é uma grande satisfação. Tu está aqui dentro do município fazendo o teu trabalho, que tu faz com muita competência. Eu tenho muitas informações das escolas, assim, que tu, quando carrega crianças aí, tu é um cara muito perfeito e as crianças respeitam. Tudo é assim, é questão de conduta do cidadão. No momento que tu conduzir, as pessoas passam a ter respeito na disciplina, não precisa mais nada. Se nós tivermos nossos direitos já garantidos, nós nos preocupamos. Se nós fizermos nossos deveres, que ótimo. Nós vamos para qualquer lugar. Então, essa estrutura assim, né, Marco Aurélio? O senhor diz assim, ó, está fora do parque que a gente vê regular. Plenamente, é o que nós fizemos. É o que a casa fez. Não está regular, fora. Não adianta os caras virem um documento aqui, passar por baixo da mesa e passar lá. Agora, muito nos preocupa com o controle interno de outras comissões, elas que têm a competência de fazer a contratação do ônibus, fazer a licitação, não eu como gestor, lá dizer assim, ó, contratar o amigo do Ailton Miranda, o amigo do vereador David, bota lá que isso é parceiro nosso. A indicação do cidadão foi por uma funcionária lá da secretaria. Então sabiam o que estavam fazendo. Mas não vamos levar para esse lado, vamos levar na irregularidade de documentação, que é o qual essa Câmara apontou com muita propriedade como fiscalizadora dos atos do Poder Executivo. E eu digo em alto bom som, sou morador do Capão do Leão, se criamos junto aqui, Paulo, a maquinazinha da PRG, onde a tua família toda trabalhava, levando o nosso de trenzinho para o centro do Estado, que era o passeio do dia da criança, ia todo mundo comer lanche lá na escola do centro do Estado, jogar futebol. E daquela época para cá, nós continuamos trilhando aquilo que nós temos no município. É difícil, é difícil. Eu digo para os senhores, eu não sei o que acontece na cidade de Porto Alegre para cá. De Porto Alegre para cima, todo o município, ele está bem. Todo assaltado. Nós conseguimos 35 anos, só a avenida assistir, mas nada, tinha o centro do Estado, não dá para andar. Tu anda lá para se machucar, o cara não consegue passar de tratores. E ninguém consegue resolver. Paliativamente, passar a patrola, passa, mas é tudo errado. Estão gastando horas trabalhadas, maquinário, o outro cansando a trabalhar e não resolve o problema. Gente, nós temos que buscar urgente. É a liberação da jazida do município. Tinha que meter a dentro dessas ruas, é a única coisa que tem que fazer. Mas fazer bem feito, patrolar não adianta. Os caras estão ali agora, nas ruas de Teodósio, patrolando só o pó, tirando o barro, jogando no meio da rua. Está seco, ótimo, e um dia que chove. A valeta está arrumada nessa altura, o inverno vem daqui a 2 meses. Nós vamos fazer o quê? Então é assim, eu lamento muito aquela situação do centro do Estado ali,
E existe um projeto, segundo o governo do Estado, de revitalização, talvez tu saiba, ali do DEPREC, onde eles vão tentar revitalizar todo o Estado, todo o DEPREC sendo do Estado, junto com a descida até aqui embaixo. Porque se isso acontecer, vai ser, para vocês, vai ser fundamental. Porque se nós depender hoje do município, que não tem condição, nem máquina nós temos. Fora as máquinas, não tem aterro. E o aterro que tem, nós temos que comprar, e o município comprando é caríssimo, não consegue alavancar uma carga de aterro. Várias empresas dentro do município, existe um projeto aqui, que eu não me falho a memória, foi do Hugo Alexandre, que dá a contrapartida das empresas, parece que 1,5% de tudo aquilo que eles extraem de produto mineral, para que seja alavancado para o município, mas até agora a gente não vê isso aí. Então nós precisamos assim, ó, buscar essas situações assim, ó, e estar muito atento. E tive muito bom tom, presidente. Estou aqui, ó, com um aval de uma comunidade, a qual colocou aqui, e vou defender. Vou defender, as minhas decisões serão a decisão da comunidade naquilo que a comunidade precisa. Se vai doer em alguém, doa, mas que faça o certo. Não sou o certo de tudo. Posso até ter erro, mas vou tentar acertar. Agora, eu vou buscar você de todos nós do Capodeu, porque eu aqui sou morador, eu cheguei ontem, eu cheguei lá em 1959, estou aqui até hoje, com 57 anos, e graças a Deus, uma vida muito feliz, porque aqui nós temos um ar puro e mata nativo, e venho aqui para viver e deixar alguma coisa, talvez não para meus filhos, porque meus filhos estão fora daqui. Minha família está quase toda fora, se não estão, já morreram. Eu vou passar por aqui, mas para quem ficar, nós vamos deixar um legado, Paulo. E esse legado eu já deixei junto contigo. Que eu fui campeão consecutivo de 88 a 2006 da Noite de Outono, não perdeu um campeonato. Então nós temos história de futebol São Paulo. Obrigado. Obrigado, vereador Renato Miranda. Passo a presidência ao vereador Renato Miranda para o uso da tribuna. Bom dia, colegas vereadores. Voltando desta casa, depois de alguns dias ausentes, em função do curso de qualificação que fizemos na semana passada, eu e o vereador Renato Miranda no IGAN, e também ontem audiência pública em Porto Alegre, então tivemos alguns dias ausentes. Dizer que quando a gente vai a um curso desse lá no IGAN, a gente vê quanto a gente tem ainda a aprender, que a gente nunca sabe tudo e nunca vai saber mesmo, porque as coisas estão sempre inovando, e é importante que a gente faça esses cursos, e principalmente lá no IGAN, que é o órgão que dá assessoria a nós aqui, e é um órgão da mais alta competência, onde tem professores lá que, de renome. Inclusive agora a instituição, o IGAN está expandindo para Santa Catarina, a instituição do IGAN estão abrindo uma sede em Santa Catarina, devido à qualidade desse curso deles lá, estão agora expandindo para Santa Catarina, vão ter uma sede própria lá em Santa Catarina, então já está, além do estado do Rio Grande do Sul, o curso do IGAN está muito bom mesmo, professores de extrema qualificação. Até vou discorrer disso na próxima quinta com mais profundidade, vou apresentar, já o meu relatório já está bem encaminhado e já fiz o resumo, já no fim de semana mesmo cheguei em casa, já comecei a fazer, já está bem apresentado, vou apresentar na quinta o meu relatório, conforme preconiza a resolução, né, Fabrício? Então vou apresentar, mas algumas coisas pontuais que vai se cruzando as informações. Lá no IGAN a gente teve a notícia do orçamento impositivo, que a gente vai de atraso, junto com o discurso, trazemos os projetos para nós apresentar aqui na casa com a mesa diretora, que vamos adequar o regimento interno e nossa lei orgânica, a questão do orçamento impositivo, que agora de ser lei, tem que ser adaptado ao nosso regimento interno e nossa lei orgânica. Isso também é lei federal. O que é o orçamento impositivo? Vai ter uma parcela do orçamento que o vereador, através de emenda, vai poder dialogar com a comunidade e determinar que seja tal melhoria. E essa melhoria do orçamento impositivo é uma parcela pequena, mas essa melhoria ela tem que ser cumprida sob pena de crime de responsabilidade. É o mesmo caso agora do governo federal. O governo federal tem 2 emendas de bancadas impositivas
no Rio Grande do Sul. E a bancada gaúcha, além das emendas individuais, que agora também tem essa diferença, que o deputado, agora quando ele faz a emenda, muitas vezes fazia a emenda, aí não cumpria. O governo federal não pagava. Esse deputado não é da minha linha, não paga a emenda e não acontecia nada. Agora mudou, o deputado agora está com grande poder, porque ele vai mandar a emenda e o governo é obrigado a pagar. Isso se chama orçamento positivo. Isso foi uma novidade que implementaram o ano passado na legislação, e agora os municípios estão se adaptando, o Estado está se adaptando, o governo federal já está adaptado. Então agora a emenda que a pessoa conseguiu com o deputado federal lá seja do PTB, seja do PMDB, do Rede, do PT, quando ela, por exemplo, o PT é um partido que hoje não é governo. Se ele conseguiu uma emenda lá com o deputado dele lá do PT, vai ter emenda, o Temer é obrigado a pagar a emenda, porque é uma emenda impositiva. O que ele colocar como emenda impositiva, nessa parcela, não é todo o orçamento, uma parcela que o deputado tem que pagar. E a mesma coisa vai acontecer aqui no município. Nós vamos ter uma pequena parcela de alterações impositivas no orçamento. Seria uma emenda impositiva. Sim, breve, então só com dessa. Só para concluir, além dessas emendas, vereadora Coreia, isso é importantíssimo, porque toda emenda ela tem que ser repassada até o final do ano. Então vai ter a condição do gestor de que o dinheiro vai vir todo até o final do ano. Importante, obrigado. Obrigado. Então, assim, essa é uma novidade que vai trazer mais qualidade no nosso trabalho. Senão, às vezes a gente pleiteia, o deputado manda, o governo não paga. Como é que a gente fica com a comunidade? Então agora vai ter uma efetividade bem maior do trabalho do vereador e dos deputados estaduais e federais. Então, ainda nesse assunto da emenda impositiva, as emendas de bancada que o Rio Grande do Sul tensionou. A bancada gaúcha, uma emenda mais vultuosa, destinaram 100 milhões de emenda impositiva para a agricultura. Então, quer dizer, vão ter que colocar 100 milhões no estado do Rio Grande do Sul para a agricultura. Aí, claro, vai se definir, a bancada, qual municípios vão ser contemplados, e 124 milhões vão ser colocados na área da segurança pública, que foi as duas emendas de bancadas da bancada gaúcha. Então, lá dentro dessas emendas de bancada, os deputados vão opinar. E essa audiência pública, onde promovida pelo deputado Santini, lá estava presente o César Chino, que é o secretário de Segurança Pública, mais o pessoal da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Ministério Público, os chefes dos delegados, todo o contingente, o pessoal da Guarda Municipal, era justamente para isso, para debater qual a melhor forma de aplicar esse recurso de 124 milhões. Uma audiência de muita importância, porque tem municípios que tem uma peculiaridade que é muito urbano, que talvez uma câmara de segurança vai fazer um grande efeito. No calçadão dos Pelotas, acho que seria importante uma câmara de segurança. Mas no Capão-Leão não tem utilidade nenhuma uma câmara de segurança. Muito pouca, vamos dizer assim. No Capão-Leão, a gente precisa de quê? De gente, de viatura nova, equipamento do policial, arma para o policial ter, munição, mas nem isso não tem. Então, para nós temos de bens materiais. Hoje a Câmara, para nós, ela está num alcance mais distante. E isso que o deputado Santos está promovendo essa audiência lá, para debater a situação de cada município e vai construir. E nós fizemos uma fala forte lá também na audiência pública, onde a gente colocou os dados estatísticos que olhamos do presidente do Sindicato Rural, onde a gente teve quase 300 produtores que foram já assaltados e roubados nos últimos 5 anos. Eu não acredito que a gente tenha muito mais do que 500 produtores aqui, então quer dizer, quase todos os nossos produtores já foram vilipendiados e assaltados no nosso município. Isso é uma questão política do município. Mas tem a questão urbana, que é bem mais grave também, que é a questão das drogas, dos assaltos. Outro dia teve um comércio dos mais importantes no Jardim que foi assaltado à mão armada, de dia. Então, assim, nós estamos carentes também. Segunda vez. Pela segunda vez esse tempo. Então, a gente está carente de viaturas, mais policiais, e eu sugestionei lá para que a gente faça a audiência pública, que o deputado Santini foi sensível, não definiu ainda, mas provavelmente vai fazer uma audiência pública da segurança pública aqui no nosso município. Ele vai descentralizar as audiências, ele colocou lá e vai fazer com vários locais, outros municípios também pediram, a tendência é que aconteça. Então, como é importante a gente sair do nosso município para tensionar as coisas importantes aqui do nosso município, pessoal. E essa parte do orçamento positivo, em breve, vamos adaptar agora já em seguida para o nosso regimento e para a nossa lei orgânica. Outra coisa que a gente vai adaptar,
e tem que ser adaptado o nosso site, não sei, cara, se está com publicação oficial, cara. Se a gente colocar o nosso site com uma lei, passar na Câmara com publicação oficial, nós evitamos ter que publicar em jornal local. O site vale como publicação oficial. É só fazer uma lei, conhecemos também essa lei, vamos fazer essa lei, se não tem, vamos fazer a lei para tornar o nosso site um site oficial. A Prefeitura, da mesma forma, pode fazer essa lei, colocando o site do município como site oficial e visitar gastos de publicar no Diário Popular, no Diário da Manhã, no Serviço Público. Se fizer essa lei e passar na Câmara que o site municipal é um site oficial, tendo uma lei, pode fazer. Então são algumas inovações que a gente traz, e tem outras tantas que eu vou discorrer aí quando a apresentação agora do relatório na quinta, eu quero fazer isso, usar um espaço como está na resolução que a gente preconizou, para a qualificação do Poder Legislativo e do município também, essas inovações que estão surgindo aí, que vão ser de suma importância para o nosso trabalho aqui. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Vereador jovem atuante, David Martins. Passa, presidente. Cumprimento o presidente da Casa, Emerson Brito, cumprimento demais colegas mais uma vez, bom dia a todos. Queria saudar a presença do meu amigo Getúlio, que estava aqui presente, acho que foi atender o telefone ali na rua, pai de dois amigos meus, o Júnior Almeida e a Márcia, que são artistas, são cantores, músicos da minha terra, no qual tive o prazer de trabalhar muito tempo junto. Obrigado pela presença, que bom que o senhor está aqui nessa manhã, nós estamos falando de transporte escolar, e ele conhece muito bem. Eu subo nessa tribuna para comunicar às pessoas do nosso querido Capão do Leão que de maneira alguma e de forma alguma nenhum vereador aqui nessa casa vai se colocar contra um benefício que é direito da comunidade, do qual eu usufruí por todo o meu processo de educação, todo o meu processo escolar. Eu fui aluno da Escola Comunitária Parque Fragado por 9 anos, primeiro formatura da escola foi a minha turma, depois eu fui aluno do Castelo Branco, presidente Castelo Branco por 4 anos, e sempre utilizei transporte escolar, me pegava na frente da minha casa, me largava na frente da minha casa, e vou brigar sempre para que esse direito nunca deixe de existir para todos os nossos alunos. A questão que permeia os anseios da comunidade leonense, que alguns alunos ainda estão sem transporte, vai ser resolvida nos próximos dias pela administração, que é pela sua competência, e a gente sabe dos problemas que aconteceram, porque nós somos procurados. Eu estava aqui na casa num dia de manhã, no primeiro dia do ano letivo das escolas, que eu acredito que era dia 6, estava aqui digitando trabalhos e lendo alguns artigos, e algum empresário chamou um dos nossos vereadores, e eu fui convidado aí na frente da escola Castelo Branco a averiguar os transportes escolares do primeiro dia de aula. E aí eu pergunto para as pessoas que votaram em mim: para quem votou em mim, que acreditou no meu trabalho, e votaram para quê? Para o vereador vir aqui tomar cafezinho? Para o vereador aplaudir tudo que acontece aqui na casa? Tudo que acontece na prefeitura? Não. As pessoas acreditaram porque nós temos potencial, capacidade de ler e escrever, nós temos capacidade de interpretar leis, temos capacidade de averiguar os fatos, de estudar e de se pronunciar a favor e contra, quando tiver que ser contra, e a favor quando tiver que ser a favor. E por esse motivo, nós tivemos que tomar uma atitude de averiguar os ônibus escolares, porque fomos provocados a fazer essa fiscalização, que poderia e deveria ter sido feita pelo diretor de transportes, que naquele momento não compareceu na frente da escola, talvez pela sua grande carga de serviço e os poucos funcionários que tem nessa secretaria, e é compreensível. Nós fomos ali, saímos do Castelo Branco e fomos direto na secretaria conversar olho no olho com a secretária Mara, com o diretor Renato Cova, todas as coisas que nós detectamos, as irregularidades. Não conseguimos detectar muitas coisas lá, e ele disse que a documentação estava no setor licitatório do pessoal que faz o contrato lá na administração. Fomos lá e conversamos com o pessoal, com os funcionários. Estava a presença do Igor, estava a presença do Jean, falei com a funcionária Flávia,
a gente conversou com os funcionários, detectamos algumas irregularidades e que os ônibus que estavam naquele dia para fazer o transporte não eram os ônibus que tinha sido entregue a documentação para a secretaria. Então o empresário agiu de má fé e passou a perna no secretário, passou a perna na secretária, passou a perna no diretor. E o que a Câmara fez? Nós detectamos o erro e informamos a secretaria. Esse é o nosso papel. Que de errado os vereadores estão fazendo aqui? Nós estamos aqui para isso, para ajudar o governo a não cometer erros, para ajudar o governo a fazer um governo de acertos. Se nós quiséssemos prejudicar o governo, nós tínhamos deixado de pagar as empresas, tínhamos deixado de carregar o mês inteiro as crianças de forma regular, pagar com dinheiro público, nosso dinheiro, e depois nós saímos da denúncia, para que os responsáveis tivessem que devolver essa quantia paga para a empresa que estava regular. Mas não, nós avisamos no primeiro dia de aula. Isso é fazer trabalho correto, isso é fazer trabalho com coração, para quem gosta do Capão do Leão. E para quem me conhece sabe, não adianta me rotular, querer dizer que a gente vai trancar tudo, não sei o que. Se eu for de oposição, não sou, não interessa. A minha posicionamento aqui, o meu posicionamento aqui na Câmara vai ser sempre pautado nas coisas reais. E nós temos prova para comprovar. O secretário, o diretor veio aqui hoje e reconheceu o erro dele. Então assim, nós temos que parar de querer achar culpados nas políticas do Capão do Leão, que isso não vai levar executivo nem legislativo a lugar nenhum. Eu desculpo o erro, quero penalizar o colega. Não, nós descobrimos erros, agora nós temos que se armar para resolver. Por esse motivo, eu não utilizei meu espaço de tribuna no dia seguinte, depois que nós tínhamos descobrido isso. Fui criticado por alguns vereadores por ter ficado em silêncio, mas mantive a minha postura coerente aqui na casa. E estou me pronunciando hoje aqui na tribuna sobre o transporte escolar, porque eu fui no bairro Teodósio e chegou uma senhora que é parente, familiar de alguns eleitores meus, e disseram: hoje o transporte escolar não está passando direito, porque os senadores trancaram. E aí que está o erro de todas as administrações. Nós temos que assumir os nossos erros, assumir na teoria e na prática. Não adianta eu assumo falando que eu estou errado, mas quando eu vou dizer, eu digo que a culpa é do outro. Quando alguém me liga para a secretaria, eu digo que a culpa, nós estamos com problema no transporte, porque os vereadores nos trancaram lá o transporte, vai cancelar. Mas é óbvio, ganha-se uma empresa de Canguçu, uma empresa que nem é daqui, irregular. E nós vamos permitir isso enquanto os nossos empresários aqui precisam trabalhar, precisam carregar os alunos também, precisam sustentar suas famílias. Se é para trabalhar de forma regular, vamos dar licença para os daqui, então, até que se consiga regularizar o transporte escolar. O diretor veio aqui e disse que nós não vimos um vereador falar sobre capitanear emendas parlamentares para ajudar o transporte escolar. Eu também quero ver a prefeitura cadastrar no CIMEC, que é o cadastro onde todas as prefeituras têm que se cadastrar. Nós temos 15 dias abertos aí para se cadastrar, senão não vão receber nada. E dentro de 4 anos a prefeitura não vai receber um incentivo. Não vai receber nada para a educação, se não cadastrar. Se não tem um pessoal preparado para trabalhar com isso e cadastrar no PAR, que a prefeitura contrate. O Tribunal de Contas disse ontem em Porto Alegre que vai autorizar o contrato, que, desde que não cobre preços exorbitantes, que a gente vê que o pessoal está se beneficiando. Mas que não deixe o município ficar 4 anos sem receber recursos, que pode ter transporte escolar, reforma de escola, muro, tantas outras coisas, ampliação. Principalmente no bairro Parque Fragato, que a escola não terminaram nem o muro e está contando com as 4 salas de aulas, que nem relatou o nosso diretor de transporte hoje. E sobre as emendas parlamentares, a Rede de Centralidade já conseguiu 250 mil para a reforma de ginásio e esportes, que vai a validade até 2018, e a prefeitura não pode usar 10 centavos da emenda, porque enquanto o município estiver no cálculo do cadinho, não vai se usar a emenda parlamentar. Então não adianta dizer para os vereadores buscar a emenda, enquanto o município não sair dessa situação. Isso é jogar responsabilidades. Isso é dizer: nos ajude que vocês não estão fazendo nada. Nós estamos fazendo sim 300 mil reais, 350 mil reais para a saúde. O João Dali está mandando deputado federal. A Rede de Centralidade tem poucos deputados no Brasil. Nós temos um deputado federal no Rio Grande do Sul, está mandando mais 300 mil para a Secretaria de Agricultura, no total de 900 mil reais, quase R$1 milhão, um único deputado, um partido novo, que só não teve execução às emendas, porque o município está com o cadinho. Culpa do prefeito? Não. Pegamos a gestão assim. Culpa desses vereadores? Não. Recebemos o município assim. Mas a partir do dia 1º de janeiro, nós temos que trabalhar para tirar o município desse cadinho e desse cálculo. Então eu me coloco em inteira disposição da comunidade leonense e deixo claro: jamais
Seria uma burrice sem tamanho ser contra o transporte escolar? Quem me conhece sabe. Então não adianta rotular o pessoal, porque se eu tiver que fazer vídeo na rede social e impulsionar, gastar R$1.000 para montar a comunidade, eu vou gastar. O que eu não vou admitir dentro do governo é um empurrar a responsabilidade para o outro. E não adianta dizer que os vereadores de oposição não querem, que os vereadores de associação não querem. Todos os vereadores aqui estão no trabalho junto. Se um não votar a favor, já não passa. Muitas vezes. Então assim, nós temos que trabalhar junto e parar de passar informação falsa. Assumir a responsabilidade. Está errado o transporte escolar no Capão Leão. Tem que resolver. E a culpa dos vereadores. O vereador contrata empresa, o vereador contrata, faz a licitação. Não. Já começa pelo relatório, que foi feito pelo membro do tribunal, pelo membro do controle interno, que não pode. Então assim, se começar errado, vai terminar errado. Então nós já atacamos no primeiro dia na intenção de colaborar. Se nós quiséssemos fazer palhaçada, nós deixávamos pagar. Então assim, esse é o meu posicionamento. E hoje eu estou entrando com uma indicação aqui na casa, pedindo para que a prefeitura disponibilize no site oficial da prefeitura e também no site da Câmara, presidente, os horários das empresas, os horários de ônibus de todas as linhas das empresas da Bolsonaro e Santo Silvano, que não estão disponibilizados. O pessoal, depois que fecha a galeria no Capão Leão, na Deodoro, não tem como saber os horários, tenta acessar pela internet e não sabe. Fico lá, às vezes na fila esperando ônibus, não tem mais ônibus. Desde já agradeço a minha participação aqui, desejo uma ótima semana para todos os leonenses. Muito obrigado. Obrigado, vereador David. Vamos, em primeiro lugar, nós vamos usar na Câmara, vamos fazer um ofício a empresas Rosenbeck, para informar de forma oficial o horário, até para não correr isso de informar o horário ali no site da Câmara, podemos informar o horário que a gente se acorda, muda os horários. Então, gostaria que faça um ofício à empresa Santa Silvana e à empresa Rosenbeck, que informe esse Poder Legislativo os horários de ônibus atuais. Próximo vereador, o vereador César Domingos. Cezinho. Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia ao pessoal que nos assiste via web aí. Eu gostaria de deixar registrado agora a minha indignação com a Cosan no município. Segunda passada foi feito um pedido a mim, inclusive eu sou um vereador de todo o município, mas inclusive um vazamento bem na minha rua. Está lá, o vazamento ainda. Bem na minha rua, os vizinhos me pediram tal. Liguei o 0800, que aí lá tem 48 horas para fazer o serviço, a manutenção. Liguei para a direção da Cosan aqui. Vieram no outro dia, foram assim, atenderam rápido o pedido. Só que foi um trabalho assim, foi uma gambiarra, uma piada. Os caras chegaram lá, segundo o relato dos moradores lá, não tinha uma serrinha para cortar. Pô, o cara vai fazer uma obra, será que ele não sabe a ferramenta que ele precisa, né? É piada, né, cara? E aí foram lá, segundo o relato dos vizinhos, ficaram, sentaram numa calçada que tem lá e aqui, ó. Não sei se é Zap ou Facebook, mas segundo tem relato que eles mandam um relatório via internet, mas eu acho que não precisava todos ficarem um só fazer esse serviço. Pois bem, fizeram o serviço mal, porcamente. No outro dia o vazamento começou de novo. A quinta-feira passada, liguei de novo 0800, liguei para a Cosan de novo. Está até hoje de manhã lá, que fica registrado aqui, isso aqui não é um vazamento pequeno. Senhores vereadores, corre muita água, está aí milhares e milhares de litros de água. Pô, quem é que paga essa conta? Desde quinta passada esse vazamento na frente da minha casa. Hoje nós liguemos, pedi apelo aí, mais uns colegas aí, ligamos para a senhora diretora lá da Cosan, ela disse que não teria uma máquina hoje para fazer o trabalho lá, que iam pedir uma máquina para a prefeitura. Pô, é brincadeira, né? A Cosan presta serviço para o município, leva milhões e milhões de dinheiro do município, e aí não tem uma máquina para fazer a manutenção. Quantos mil
isso, foi lá, até quando vai continuar isso, entendeu? E também quero deixar o meu registro, que eu sou contra a corrupção do município. A gente sabe como, não tem como, tem um contrato, tem regras, a população que quiser o contrato da corrupção, eu tenho lá em casa, lá, tá aqui, se dependesse de mim, não estaria, tinha uma reformulação toda na corrupção, mas isso não depende da gente, é difícil ter um contrato. Também na linha da corrupção, eu gostaria de fazer mais um pedido, que fica mais fácil, aos vereadores da casa, senhor Renato Oberano, senhor Duque, que não está presente hoje, que a corrupção prometeu ao nosso município que até o final de fevereiro estaria pronto, né, Fabrício, a estação dada, puxar água, a ETA, puxar água do São Gonçalo, para resolver essa falta de água, esse enfraquecimento da água aí. Mais uma vez o governo do PMDB golpista faltou com a palavra. Já estamos no meio de março e não está pronto. Então eu pediria aí os vereadores que têm mais acesso, que são do partido do vereador, do governador do PMDB, que marque uma pauta, tem o meu apoio, para cobrar um esclarecimento. Até quando? Vai até o meio do ano, até o final do ano nós vamos resolver esse problema? É complicado. Também gostaria de deixar um relato que até o companheiro Gley falou semana passada na questão também da água de novo, que a mídia não estava dando a importância para a transposição do São Francisco, né, que chegou a Paraíba, né, Gley? Você falou essa mídia golpista que ajudou na parte midiática do golpe, que pronto, o presidente Temer foi lá de Bonitinho, queria dar uma de Bonitinho e tirar selfie. 6 anos esse golpista, como vice-presidente da República, nunca foi lá visitar as obras do São Francisco. Agora quer tirar farinha de uma obra que tem pai, uma obra que tem mãe, que é o presidente Lula e a presidente Dilma, que estão fazendo o sertão virar-mar, que levaram água para aquela comunidade que não tem, que falta água para a comunidade, e falta mesmo, porque eu já morei no sertão, eu já morei na Paraíba, passei eu estou 2 dias sem tomar banho de canequinha em Campina Grande, na Paraíba, em Feira de Santana, na Bahia, e o nosso saudoso, que vai voltar 2018, o nosso presidente Lula e a nossa presidente, a madrinha, a nossa rainha, levou a água do sertão, tá? Então fica aí a minha indignação e meu relato. Muito obrigado, tenham todos um bom dia. Quem sabe o chefe da Casa Civil lá, hein? Obrigado, vereador. Passamos agora aos oradores. Comunicação, desculpa. Tá bom? Está aberta a inscrição das comunicações aqui. Está aberto as palavras. Não estou conseguindo escrever aqui. Não, estou dando palavra porque eu quero. Você já justificou o uso da palavra, aguarde. Tem que botar a palavra. Ah, sai agora. Segura só um pouquinho. Não, já está, mas ainda não aparece automático. Já estou escrevendo a comunicação? Já estou indo. Não, aqui agora. César. Estou escrito. César. Todos os inscritos? Vereador Glênio vai usar. Então, o vereador Marco Aurélio é o primeiro. Para comunicar, colegas vereadores, ontem nós, educadores lá da escola Alberto Madruga, decidimos de forma unânime que iremos paralisar amanhã para engrossarmos o eco que diz não a essa reforma da Previdência Social. E aí eu digo novamente aqui que nem a ditadura ousou tirar
dar direito aos trabalhadores, e o nosso presidente Temer, seus aliados no Senado e deputados estão fazendo de tudo para golpear novamente o povo brasileiro. E amanhã estaremos, né, Fabrício, juntos. Vai ter uma manifestação pesada em Pelotas e eu estarei lá, que Deus me ajude, para que a gente diga não, mostre a cara e chame cada vez mais gente para nós darmos um não em alto e bom tom, para que essa reforma não passe no Senado e não passe com aqueles deputados, porque eles vão precisar do voto. E essa mídia realmente é golpista, porque se ela quiser, estampa a cara e o rosto desses deputados e senadores, e eu quero ver eles pedirem o voto do povo brasileiro. Obrigado. Obrigado. Próximo vereador. Vereador Anderson. Para comunicar que vamos comunicar dizendo que realmente essa reforma da Previdência ela é contra o trabalhador. Eu, como advogado que estuda a área da Previdência, também não concordo com essa reforma da Previdência que vai custar. Também é preciso decidir quem fazer uma certa reforma mesmo. Só que da maneira que estão dialogando aí, não vai passar, porque certeza que não vai passar isso aí. Na realidade, o governo está lançando uma proposta pesada para ter um reflexo menor. Então, isso é uma estratégia de negociação que eu vejo deles. Lança uma proposta muito acima do que vai ser possível passar, mas lá os deputados vão dialogar. Agora, alguma coisa vai mudar, é quase que certo, porque também tem muitas coisas que tem que ser mudadas. Agora, essa aí de o cara ter que trabalhar 49 anos para ser aposentado, é impossível. Eu não sou um trabalhador aposentado, ficar só uma miragem no futuro, uma aposentadoria. O cara tem que trabalhar 49 anos, não, 90% da população não vai avançar. Talvez aquele pessoa que tem um trabalho mais assim, salubre, pegar um intempéries do tempo, mas também tem a questão intelectual que atinge essas pessoas que talvez assim, que trabalham com isso também. Então realmente a reforma é muito pesada. Eu acho que tem que fazer um diálogo para fazer uma reforma que seja justa, não essa reforma aí que é para prejudicar principalmente o trabalhador mais pobre. Próximo vereador David. Para comunicar, eu quero deixar registrado que ontem estive junto com a presidência da casa aqui, mesa diretora, apoiando o presidente Emerson, que levou as demandas do nosso município para a audiência pública, audiência que tinha o tema o papel dos municípios na segurança pública, movida pela Comissão Especial de Segurança Pública da Assembleia Legislativa. O presidente colocou palavras muito bem colocadas, levando as demandas do município, onde deixou registrado o déficit da segurança, principalmente na área rural do nosso município, com dados que foi um trabalho muito bem realizado